Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma oportunidade especial para juntos aprendermos algo da parte do Senhor. Missionários fazedores de tendas, você já ouviu falar nesta expressão? Para você chegar à sua conclusão, descobrir o que de fato são os missionários fazedores de tendas, fique até o final do vídeo e você terá as suas conclusões com precisão. É um prazer contar com você e uma satisfação contar com a sua participação. Estamos diante de mais uma oportunidade especial para partilhar com você algo muito importante para a sua edificação. É um prazer e uma alegria contar com a sua parceria conosco, assistindo os nossos vídeos e também colaborando conosco, partilhando com mais alguém esta mensagem especial. Nesta oportunidade trataremos com você deste tema muito importante, missionários fazedores de tendas. Você conhece algum deles? É importante ficar até o final do vídeo para você tirar suas conclusões sobre este assunto muito especial e é uma alegria e satisfação contar com a sua participação. É possível conciliar missão e profissão? É possível fazer a obra de Deus como um profissional? O apóstolo Paulo é uma referência especial para nos fazer compreender esta questão. Quando o assunto aborda missionários fazedores de tendas, nós temos como referência o apóstolo Paulo. E nesta oportunidade nós iremos abordar este tema com muita alegria e prazer para você aprender algo especial sobre a missão de uma forma muito importante. É possível conciliar profissão e missão e fazer a obra do Senhor. A palavra-chave deste assunto é profissão. Nós sabemos que desde os primórdios da história, desde o início da humanidade, todo ser humano precisava aprender algumas profissões para sobreviver. E atualmente não é diferente. Para o ser humano viver com segurança, ele precisa ter no mínimo uma profissão que lhe dê assim o direito de lhe dar o sustento do dia a dia, pois a profissão é indispensável para a manutenção e sobrevivência de cada cidadão. Para compreendermos melhor este assunto, nós iremos tratar de alguns pontos importantes. A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Para nós entendermos com mais precisão este assunto, nós iremos discorrer o exemplo do apóstolo Paulo. Iremos enfatizar nesta oportunidade a profissão de Paulo, a conciliação da profissão e a missão do apóstolo Paulo e a sua ética diante das questões financeiras. É importante nós compreendermos que Paulo ele era de fato um homem muito preparado em todas as áreas. Ele tinha por profissão de sobrevivência fazer tendas. A tenda naquela época era basicamente uma profissão que muitos profissionais a utilizavam. Paulo teve um encontro com um outro casal que também tinha esta mesma profissão, Áquila e Priscila. E assim eles tiveram a oportunidade de fazer parceria e trabalhar juntos como missionários fazedores de tendas. O apóstolo Paulo fez a conciliação da missão com a profissão, pois ele tinha por convicção que ele precisava sustentar-se para fazer a obra. E ele, por ser um missionário que se autossustentava, ele trabalhava na missão com muita vocação, com muito prazer, mas ele também cumpria com a sua atividade profissional para ter o seu sustento diário, para poder fazer a missão com muita convicção. E como já mencionamos, ele encontrou o casal Áquila e Priscila, que também trabalhavam nesta profissão de fazer tendas. Eles, assim como parceiros, continuaram fazendo a missão dentro da sua profissão. Ou seja, eles conciliavam a profissão e a missão e assim cumpriam o ID de Jesus, anunciando por onde passavam a palavra de Deus e tinha assim como sustento para a sua sobrevivência a profissão de fazer tendas. O apóstolo Paulo usava a ética financeira da seguinte forma. Ele, por convicção e decisão pessoal, ele preferia manter-se para não ser pesado aos irmãos. É importante ressaltar que todo profissional é digno de viver da sua profissão. E aquele que deixa tudo pela missão, ele é digno de viver da missão. É importante a gente ressaltar que o próprio Jesus nos alertou que aquele que vive para fazer a missão precisa também ser sustentado por aqueles que realmente fazem parte da missão. Como estudamos na lição anterior, estudamos já este assunto especial, a responsabilidade da igreja para com os missionários. Quando a igreja envia um missionário para um campo e exige dele o tempo integral na obra, este missionário deve ser sustentado pela igreja. Já no caso dos fazedores de tendas, eles vivem da sua própria profissão. Chegamos no ponto missionários fazedores de tendas.
Você conhece algum missionário que vive neste particular, fazendo a missão e também fazendo tendas? Traduzindo, são aqueles missionários que têm uma profissão e se autossustentam e também fazem a obra de Deus de uma forma especial, com muita vocação. Mas é importante nós compreendermos que o apóstolo Paulo é o nosso exemplo maior. Porém, durante muito período, os missiólogos chegaram à conclusão de que o tempo integral era mais importante para o missionário fazer a obra. E assim, por muito tempo, perdurou esse entendimento de que para ser missionário era necessário deixar tudo, inclusive a profissão, para se dedicar com exclusividade e tempo integral em fazer a missão. E isto tinha alguns pontos positivos, mas também tinha algumas dificuldades, pois algumas privações muitos missionários passaram e assim deixaram de alcançar alguns objetivos que eram esperados. Porém, atualmente chegou-se à conclusão que muitos missiólogos chegaram a entender que é possível termos missionários em tempo parcial, ou seja, que concilia a profissão e a missão, que eles possam assim aproveitar o tempo disponível da profissão para fazer a missão, ou dentro da profissão fazer a missão de forma sábia e inteligente. É importante nós ressaltarmos que Deus é multiforme, Ele trabalha de forma múltipla e de diversas formas, porque Deus ele conhece o ser humano na sua totalidade. Aquele missionário que se dispõe em tempo integral estar 100% disponível e ser sustentado pela igreja para dar o seu tempo integral para fazer a missão, parabéns, é um desafio e uma missão grandiosa. Mas temos também aqueles que aproveitam o tempo disponível e concilia a sua profissão para fazer a missão. E Deus aprova tanto uma forma quanto a outra, porque Deus é multiforme. Ele trabalha de muitas e diversas formas para que o seu reino seja expandido e divulgado por todas as partes. A força missionária no mundo. Como nós já compreendemos, desde o apóstolo Paulo, que é um exemplo de missionário fazedor de tendas, até os dias atuais, sempre houve estes missionários. Mas atualmente tem aumentado esta estratégia e muitos profissionais têm conciliado o seu tempo de profissão para também fazer a missão. Deus tem usado estudantes, empreendedores e profissionais de renome para anunciar a sua palavra em lugares que são impossíveis chegar o missionário de tempo integral. E assim, de forma especial, Deus tem agido de forma maravilhosa e usado servos e servas, homens e mulheres, para chegar em lugares que outrora não podia se chegar com o Evangelho. Onde os missionários, plantadores de igreja não conseguem chegar, os missionários empreendedores têm chegado porque Deus tem os usado de forma especial, conciliando a missão com a profissão. E de forma sábia, eles têm agido como o apóstolo Paulo, se feito de tudo para com todos, para ganhar alguns para Cristo. Que Deus abençoe cada missionário que está utilizando aí esta dinâmica que Deus tem dado para cada um, usando a profissão para fazer a missão, usando assim a sua vocação. Algo importante e necessário para os missionários fazedores de tendas é a preparação. Mesmo que alguém seja vocacionado, mas se ele não for preparado, ele pode ser vetado de fazer a obra de forma plena. Então, é uma necessidade que todos aqueles que se sentem vocacionados, que sejam preparados e habilitados para fazer a missão de forma como recomenda a palavra de Deus. Pois Jesus nos deu esta incumbência, como sal da terra e luz do mundo. A nossa missão é brilhar, é provocar sede, é dar sabor, é conservar o ambiente aonde chegarmos. Então, esta missão é necessária uma preparação especial. E as instituições estão colaborando, preparando e habilitando missionários para fazer a missão. E certamente Deus, na sua multiforme sabedoria, com a sua misericórdia e poder, tem capacitado todos que estão envolvidos com missões para alcançar o mundo em tempo oportuno. Pois até os confins da terra é a missão da igreja anunciar o Evangelho. Trataremos agora deste ponto especial: vocação, profissão e missões. É possível fazer esta adaptação? O nosso exemplo básico é o apóstolo Paulo. Ele conciliou bem a sua vocação com a sua profissão e com a missão que o Senhor lhe confiou. E ele cumpriu a missão que o Senhor lhe designara, pois ele tornou-se o apóstolo dos gentios. Anunciou por onde passou a palavra de Deus, o Evangelho que ele mesmo considerou como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é quem chama o missionário para fazer a missão. Deus fala no coração e no íntimo de cada profissional, de cada missionário para fazer a missão. Então, se você já sentiu e tem o chamado de Deus, aproveite e seja um missionário.
O exemplo de vocação, nós temos aí o apóstolo Paulo, que ele conciliou a sua profissão com a sua vocação e assim fez missões por onde passou. Lembrando que ele sempre foi a favor de trabalhar para se sustentar, para não ser pesado às igrejas. Porém, ele reconhece que aquele que vive integralmente para a missão deve ser sustentado pela igreja. É bíblico que aquele que se dedica plenamente em tempo integral à obra, que seja sustentado pela obra. Porém, o apóstolo Paulo preferiu trabalhar com as suas próprias mãos para se sustentar e assim fazer a obra usando a profissão, desenvolvendo a sua vocação de missionário. Para chegar à conclusão final, minha profissão, meu campo missionário. Deus aqui aproveita todos os profissionais das mais diversas áreas. Qualquer profissional que tenha a vocação de Deus para fazer a missão, ele transforma a sua profissão em um campo missionário, pois ele vai lidar com pessoas. E assim, diante das oportunidades, ele anuncia a Cristo, desde o seu testemunho de vida até a sua expressão de ousadia e convicção. Pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura e como profissional qualificado e capacitado, ele passa assim algo especial para aqueles que o ouvem. O profissional, ele transforma a sua profissão em um campo missionário, pois ele aproveita as oportunidades para anunciar a Cristo. Só lembrando que nós temos dois tipos de missionários. O missionário em tempo integral, aquele que é mantido pela igreja, e o missionário em tempo parcial, que é aquele que se auto-mantém. Ele concilia a sua profissão com a missão, usando a vocação que Deus lhe deu de anunciar o Evangelho. E uma coisa curiosa e interessante, onde os missionários em tempo integral, aqueles que são plantadores de igrejas, não conseguem chegar por algumas dificuldades, os missionários empreendedores, eles conseguem chegar mediante a profissão. Um exemplo. Um grande empreendedor de negócios, ele vai a um país que não tem acesso ao Evangelho e lá ele abre uma porta de empreendimento e ali ele usa a profissão para fazer a missão e anuncia o Evangelho de forma sábia e inteligente para aquela região que outrora não conhecia o Evangelho. Deus tem trabalhado de forma multiforme nestes últimos dias, fazendo dos profissionais os missionários fazedores de tenda. De repente pode ser o momento de você atuar na missão, aproveitando a sua profissão e a sua vocação e fazer missão dentro de uma oportunidade especial, de um empreendimento que Deus certamente pode usar você. Então aproveite a oportunidade, faça a missão usando a profissão e desenvolvendo a sua vocação para cumprir o ID do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe e que nós possamos seguir este exemplo especial do apóstolo Paulo e de muitos outros que eram missionários fazedores de tenda. Que hoje nós temos aí uma série de missionários fazendo a obra do Senhor através das suas profissões, dos seus empreendimentos e dos seus grandes negócios. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos prosseguir dentro desta convicção, desenvolvendo a nossa vocação em Cristo, cumprindo com a nossa missão, exercitando a nossa profissão e anunciando a Cristo a todas as nações. Você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Você que não se inscreveu, aproveite, se inscreva no canal, é um prazer contar com a sua inscrição e a sua participação. Deixe o seu like, faça os seus comentários, ative o sininho das notificações e continue conosco, pois é um prazer contar com você. E que Deus continue nos abençoando e a todos deixamos a paz do Senhor Jesus.